Temos aqui a fíbula, o talos e o ligamento talofibular anterior. Geralmente ele tem de 2 a 3 milímetros de espessura. Tá? Então aqui a gente vê quase 2 milímetros de espessura. Isso no corte no plano longitudinal. No corte no plano transversal do ligamento, nós conseguimos ver ele com aquele aspecto achatado, e com aspecto achatado e ovalado, na verdade, né? Onde nós identificamos o ligamento com um aspecto normal e hiperecóide, né? Na topografia habitual dele. Partindo agora para a região lateral, a gente pede para virar de lado para lá. A gente vai identificar os tendões fibulares, né? Então, no corte no plano transversal, nós vamos identificar inicialmente o retináculo dos tendões fibulares, os tendões fibulares colocados logo abaixo, tendão fibular longo, fibular curto, e passando em contato com os tendões fibulares, nós já vemos o ligamento calcâneo fibular, que lembra muito um tendão, né? Indo se inserir até a região do calcâneo, a partir da fíbula. Vocês vejam que com o pé nessa posição, eu tenho anisotropia junto da fíbula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pé do paciente e fazer uma inversão dele. Fazendo a inversão, eu já testo a estabilidade. Ó. Aqui o ligamento está frouxo, aqui eu faço a inversão. Fazendo a inversão, o ligamento estica e eu consigo avaliar até a inserção dele no calcâneo. Rodando o transdutor em 90 graus, nós já identificamos o ligamento com uma imagem ovalada que lembra um tendão. Aqui, voltando no plano transversal, nós vemos o ligamento calcâneo fibular e os tendões fibulares passando ao lado em íntima relação com o próprio ligamento, né? Então aqui a gente já fez uma abordagem já dos ligamentos do complexo colateral-lateral, e aqui nós vemos os tendões, né, do fibular longo e o tendão do fibular curto indo em direção à base do quinto metatarsiano, né? A gente já fez a avaliação do complexo colateral. E aqui nessa topografia nós vemos o ligamento, o calcâneo cuboide, né? Ligamento calcâneo cuboide, que é parte do ligamento bifurcado, né? Essa região a gente consegue identificar com uma maior nitidez o ligamento, né? Pode virar para cá. Na face medial, nós vamos procurar identificar os tendões tibial posterior e flexores, né, do hálux, flexor longo do hálux e dos dedos. Então aqui nós vemos o tibial posterior, que é o mais espesso, flexor longo dos dedos ao lado, um pouquinho mais posterior já identificamos o nervo tibial, com esse aspecto característico, a veia e a artéria tibial posterior, e um pouquinho mais posterior nós identificamos o tendão do
flexor longo do hálux. Está um pouquinho mais posteriorizado nessa região. Se vocês tiverem dúvida, né, lembrem que o aspecto do tendão, ele lembra o do poplíteo e lembra da cabeça longa do bíceps braquial no interior do sulco bicipital, tá? Ele fica também no interior de um sulco. Movimentem o flexor, o dedão, pede para o paciente movimentar, que aí vocês não vão ter dúvida que realmente vocês estão em cima do tendão, tá? Ó, movimentando o tendão, aí eu sei que é o flexor longo do hálux. Voltando no tibial posterior, aqui o tibial posterior a gente consegue, acompanhando o seu trajeto, a gente já passa ao lado do tíbio talar posterior e pedindo para o paciente fazer a flexão dorsal, o ligamento ele estica. Então aqui, fazendo a flexão dorsal do pé, esse aspecto triangular ele fica mais evidente e a anisotropia ela desaparece. Então nós vemos o tibial posterior e o tendão, o ligamento tibio talar posterior logo adjacente ao tendão. A porção superficial do ligamento deltoide ela é dada pelo ligamento tíbio calcaneano, que nós conseguimos ver adjacente ao tendão e indo até o sustentáculo do talos. Em continuidade com o ligamento tíbio calcaneano, nós vemos o ligamento de Spring, que a gente vê entre o tendão tibial posterior e a cabeça do talos, né? Então aqui nós colocando o tendão tibial posterior no plano longitudinal, nós podemos ver tendão tibial posterior, navicular e a cabeça do talos. Então nessa posição nós vemos que entre o tendão tibial posterior e a cabeça do talos nós temos o ligamento de Spring, tá? Aqui o ligamento de Spring colocado entre o tibial posterior, né, e a cabeça do talos localizada nessa topografia, tá? Então nós conseguimos ver com bastante exatidão, né, tanto o ligamento deltoide quanto o ligamento de Spring, que se coloca adjacente, né, ao tendão entre o tibial posterior e a cabeça do talos, né? Aqui no plano transversal a gente consegue ver o ligamento de Spring e conseguimos identificar o tendão do tibial posterior e a cabeça do talos, tá? É importante ver o ligamento de Spring porque em determinadas situações em que existe a rotura do tendão tibial posterior, ela é acompanhada também da lesão do ligamento de Spring. E essa informação é importante para o ortopedista, porque assim ele já entra na cirurgia sabendo que além de ter que reconstruir o tibial posterior, ele vai ter que também tratar do ligamento de Spring. Muito bom. Então vamos ver aqui agora a região posterior, onde a gente vai identificar o tendão calcâneo e a face plantar, né? Que a gente faz com o pé. Aqui a gente aumenta a frequência para a gente poder identificar, inclusive o paratendão, né? Então nesse corte transversal fica fácil da gente identificar o paratendão como a imagem mais ecogênica, né? Com certeza aqui vai dar menos de 1 milímetro, 0,3 milímetros, tá? Que corresponde ao recobrimento posterior do tendão, né? Aqui agora a gente pode diminuir um pouquinho a frequência para poder enxergar o resto do tendão, né? E aqui nós vemos o tendão com seu
aspecto fibrilar característico, né? Desde a sua inserção no calcâneo, que a gente pode ver alguns entesófitos, tá? Mas sem determinar repercussão na espessura do tendão, então também não valorizar isso como uma tendinopatia. E a gente pode ver também no plano transversal que o tendão apresenta um contorno preservado, né? Onde nós identificamos o aspecto retificado, né, da borda mais anterior, e conseguimos ver também a divisão entre o que corresponde a sólio e o que corresponde a gastrocnêmio, tá? Olha, vejam para onde se dirige cada uma das fibras. Ó. Fibras do gastrocnêmio indo em direção lateral e as fibras do sólio indo em direção medial, tá? Então isso hoje em dia é capaz a gente já é capaz de identificar para onde caminha cada uma das estruturas. Quem sabe no futuro isso tem alguma repercussão em termos de tratamento, né? Por enquanto não, mas no futuro pode ser que a gente consiga identificar, né? E aqui a imagem onde nós vemos o paratendão no corte longitudinal, né? A gente tinha mostrado no transversal, agora no longitudinal. E aqui a parte da fáscia plantar, vamos ver se a gente consegue ver com o transdutor de 6, ou a gente precisa ver se a gente troca para o transdutor de 13. Vamos trocar pelo de 13 para dar uma olhadinha no outro. Transdutor de 13 MHz, de 4 a 13, onde nós conseguimos identificar melhor, né, a fáscia plantar, que ela se estende a partir da tuberosidade inferior, né, do calcâneo, e nós fazemos depois uma imagem no plano transversal também da face, né, para ver se não tem nenhuma imagem nodular. Aqui a face, e surgir uma fibromatose, né? Então, aqui a imagem transversal da face, onde nós vemos o aspecto característico dela, ecogênica, em toda a sua extensão. Aí a parte de tornozelo já está vista. Vamos ver só a parte do pé, vira de barriga para cima, neuroma de Morton, né? Nós fazemos um corte no plano transversal a nível das cabeças dos metatarsianos. Então, inicialmente, se vocês tiverem dificuldade para identificar a cabeça, vocês fazem um corte no plano longitudinal, onde vocês vão identificar a cabeça do metatarsiano e a base da falange. Depois vocês giram no plano transversal para poder identificar o espaço, né, intermetatarsico. E aí vocês vão fazer manobras de compressão laterolateral e verificar se existe ou não a saída de alguma imagem nodular, né, através dos espaços intermetatársicos, e vão fazer também uma avaliação no plano longitudinal desse espaço, tá? Onde vocês vão apertar na região dorsal do antepé e ver se existe ou não a presença de alguma imagem nodular nessa topografia, tá? Os ligamentos intermetatársicos a gente não consegue identificar, porque a gente vai ver apenas o espaço e ver se existe ou não alguma alteração, né? Então, aqui eu estou fazendo a compressão e vocês podem
ver aqui o local onde eu fiz a compressão para ver se tem alguma alteração, né? Tinham me pedido para mostrar o ligamento colateral do polegar, né, da lesão de Stener. Então, só aproveitar, Marco, vou dar uma olhada na tua mão de novo.